Certamente alguma vez você já deve ter se perguntado como que os organismos eles deixam de existir, né? Como que eles somem do nosso planeta, eles são extintos. Existem diversas causas, né, que podem responder essa dúvida, né? E vai depender ali do contexto qual é empregado. Por exemplo, os dinossauros ali do final do Cretáceo, o que aconteceu? Há 66 milhões de anos atrás, um grande asteroide acabou tendo um impacto, né, bem violento contra o nosso planeta, onde hoje é a cratera de Chicxulub lá no México, né? Então foi um evento cataclísmico extraterrestre, então não foi um evento, digamos assim, esperado já pelo nosso planeta. Foi algo que aconteceu ali naquele momento e acabou levando à extinção 75% ali dos organismos que estavam presentes no planeta há 66 milhões de anos atrás. Nisso foram os dinossauros não avianos, como Triceratops, Tiranossauro Rex, os saurópodes gigantes, os bicos de pato. Esses animais eles foram completamente extintos a partir ali daquele evento de extinção, que a gente chama isso de evento de extinção em massa. O nosso planeta ele já passou por 5 destes eventos e foram muito cruéis, levando diversas formas de vida únicas à extinção. E alguns dos exemplos destes são os arcossauros basais, os sinápsidos basais lá do começo, do final do Permiano, né? Que acabaram sendo impactados de uma forma bem brutal, muito diferente do que aconteceu com os dinossauros. A gente vai andar ali para mostrar isso rapidinho. Vou dar uma pausa aqui, fazer um corte e a gente vai chegar lá agora. Então, agora a gente voltando aqui, lá no Permiano, né, aconteceu a pior extinção em massa que o nosso planeta ele já enfrentou, onde extinguiram os primeiros, os diápsidos mais basais foram extintos, muitas e muitas linhagens de sinapsídeos que estavam dominando completamente todo o ecossistema, eles estavam ali com uma ampla distribuição, acabaram sendo extintos. Então, foram as linhagens que pertenciam de Metrodon, as linhagens aquais Inostrancevia, que eram os carnívoros de topo ali também, foram completamente varridos, né? Então, infelizmente, esses animais eles foram varridos, mas alguns representantes desses grupos conseguiram superar até a barreira ali do Triássico e se estabeleceram muito bem. Então, esses animais eles deram origem a vários e vários grupos de sinápsidos que futuramente, né, a mais tardar, iriam se tornar os mamíferos que nós conhecemos hoje. E o que acontece? Os eventos de extinção em massa, grandes eventos, né, como por exemplo o do Permiano, que extinguiu 90% de todos os organismos que estavam, ele não aconteceu por causa de um evento extraterrestre, um asteroide, ou outro evento que poderia ser algo que o planeta ele já não estava adaptado. O que acontece? Nesse momento, há 252, 251 milhões de anos atrás, mais ou menos ali na barreira já com o Triássico, acontece um evento onde os oceanos eles se tornam ácidos, começam a acontecer derrames basálticos, o planeta, a atmosfera, ela vai se tornando hostil demais. Então o planeta ele ficou hostil. Os organismos eles não tiveram tempo de se adaptar hábil para que eles conseguissem sobreviver até a passagem do Triássico. No caso, se não tivesse ocorrido esse evento, acredito que o que a gente conhece como Triássico hoje ele seria um pouco mais diferente e teríamos demorado aí um pouco mais para entrar nesse período, né? Entrar lá na Era Mesozoica, o período dos dinossauros. Então a gente acontece que quando essas linhagens elas são extintas, o planeta ele vai passar por uma grande realocação de nichos. Então o ecossistema ele vai ficar praticamente vazio, né? O que acontece? Alguns animais tiveram a chance de sobreviver. Entre eles estavam os diápsidos basais, que mais tarde, né, deram origem, os arcossauros basais, que mais tarde vão começar ali a dar origem ao grupo qual, dá uma caminhadinha aqui, né, ao qual vão pertencer os dinossauros. Então aqui nosso amigo Plateossauro, dá um foquinho nele aqui. Plateossauro para representar. Vamos vir aqui um pouquinho mais. Os nossos amiguinhos terópodes basais, então estão aqui escondidinhos no mato, né? Para dar aquela impressão de predador mesmo. Vamos dar uma foca aqui. Olha o rostinho dele. Parece até os Raptors de Jurassic Park 2, né? Então, e alguns dos sinápsidos conseguiram cruzar essa barreira. Eles são, por exemplo,
Ginodontossauro. Nosso amiguinho aqui, com uma cara meio triste, né? Também, imagina você passar por um evento de extinção e só você sobreviver. Vou dar um foquinho aqui na cara dele, muito fofinha. Pessoal, lembrando, todas essas esculturas, elas estão aqui, presentes no Caminho da Vida, onde fica localizado no Centro Cívico e Cultural aqui. Nossa, virou um fantasma. Calma aí. Fica localizado aqui no Centro Cívico e Cultural de Monte Alto, mesmo complexo ao qual pertencem os museus. Então, esses animais, eles acabam sendo extintos por causa de um evento global. Acabou gerando ali várias e várias consequências em cadeia. Deixa eu vir aqui para uma sombra, fica melhor. Então esses animais eles foram extintos por causa de um evento de extinção global. Então aconteceu o quê? O planeta teve mudanças drásticas, a atmosfera ficou cada vez mais hostil e acabou impossibilitando a plena sobrevivência desses animais. Então o que que acontece? A gente vai perder uma grande concentração de organismos, os nichos ecológicos eles vão ficar vazios. Nesse momento eu acho que vai estar dando alguma coisa aqui no microfone, porque está ventando um pouco, então se tiver, a gente vai ver aqui na edição. Vamos voltar direitinho. Se precisar, a gente grava de novo, né, pessoal? Então, esses animais, os ecossistemas ficaram livres. Logo, os dinossauros, os arcossauros basais, começaram a se diversificar ainda lá no Triássico. Porém, isso foi uma coisa que demorou muito. Os dinossauros, eles não se tornaram gigantes de uma hora para outra. Esse foi um evento que demorou. E eles foram se adaptando, foram tomando cada vez mais o lugar dos nichos, os quais os outros sinápsidos sobreviventes conseguiram ali se adaptar. É por isso que a gente fala, né, que a fauna do Triássico ela é tão única, é uma fauna quase que extraterrestre. O que que acontece? Também lá no Triássico aconteceu uma grande extinção em massa, uma das 5, que foi a extinção Triássico-Jurássico. Então, esses animais que viveram aqui no começo do Triássico, que viveram ali no começo da época dos dinossauros, do Triássico, eles acabam passando por um evento de extinção, eles surgem a partir de um evento de extinção e eles vão desaparecer de um evento de extinção em massa também. Então esses animais eles são únicos, são muito diferentes, a gente vai ter lá diversos grupos sendo extintos definitivamente também lá no Jurássico por causa disso. Mas, às vezes, alguns animais, alguns organismos, né, não só animais, a flora também, ela pode desaparecer devido a alterações muito pontuais. Então, alguma coisa que acabou ali por gerar um impacto que determinado grupo de organismo não conseguiu se adaptar. E isso é visto muitas vezes. Pleistoceno, por exemplo, ali, a extinção Pleistoceno-Holoceno não foi um evento de extinção em massa. Por quê? Diversos grupos vão desaparecer do registro fóssil, mas não é algo que vai atingir globalmente todos os organismos, né, ou algo do tipo. Por exemplo, os insetos gigantes. Ah, beleza, eles tinham o quê? São animais que fazem uma respiração cutânea, né, então o nível de oxigênio no planeta acaba influenciando sim na questão de tamanho deles. Então a gente tem aqui a meganeura, um inseto gigante, uma libélula. A gente tem Espero que o barulho da moto não tenha pego no microfone. A gente tem aqui a centopeia gigante na Arctopleura. A gente vai ter baratinhas ali gigantes também. E o que que acontece? Esses animais, eles se beneficiam de mudanças que o planeta vai estar passando. Então, por exemplo, lá no Carbonífero, o que que tinha? Uma concentração maior de oxigênio na atmosfera. Beleza, esses animais fazem respiração cutânea. Nossa, beleza, se eu respiro pela pele, se eu tenho mais oxigênio circulando ali na atmosfera, o que que vai acontecer? Logo, eles vão conseguir se desenvolver melhor. Mas aí a gente passa aqui para o Triássico, a gente passa lá para o Permiano, muito tempo depois. Essa extinção ela acontece por quê? Não foi porque os organismos deixaram não de se adaptar, é que eles não tiveram tempo de fazer isso e foi um evento que acabou impactando em uma escala global. Então, os animais eles acabaram não conseguindo se adaptar. E lá no Triássico, o que que aconteceu? Os animais surgem a partir de um evento de extinção em massa e eles vão desaparecer a partir do mesmo. Então isso é muito importante a gente ter uma noção quando a gente vai falar, poxa, mas como é que os animais vão desaparecer? Eles não conseguem evoluir? Não é para isso que a evolução serve? Evolução ela não é um projeto de melhoramento, de aprimoramento genético ou algo do tipo. Evolução ela é pontual, ela pode acontecer a partir de você estar no lugar certo, na hora certa, então
A evolução ela acontece em uma troca do meio com o organismo. O organismo ele se adapta ao meio, o meio vai se adaptando àquele organismo e assim por diante. A evolução, ela a princípio pode parecer que não faz tanto sentido, porque é realmente ali um jogo bem complexo de se entender. Então os organismos eles passam sim por extinções. Lá no Pleistoceno tardio, o que acontece? Vou voltar aqui. Vamos voltar para um lugar com sombra. No Pleistoceno tardio, não temos representações de megafauna aqui, então vou tentar colocar algumas imagens aqui para estar ilustrando isso. A gente tinha o que de fauna presente muito característica e que foi extinta? Os mamutes, os gonfoterídeos, a gente tinha felinos gigantes como macarodontídeos, a gente tinha várias outras linhagens de ursos, né, também foram perdidas. A gente tinha ali no registro fóssil répteis, ainda gigantes, a gente tinha alguns, mas o que acontece? Lá na passagem para o Holoceno, o planeta teve mudanças pontuais de clima, teve muitas regiões, muitas localidades tiveram uma mudança brusca e algumas outras permaneceram muito semelhantes com o que já são hoje em dia. Então, isso pode ter tido uma questão ali um pouco antrópica. Então, sim, o ser humano ele foi um ponto ali que caçou outros animais, ele caçou outros organismos, mas o que a gente tem que entender? Nós fazemos parte da natureza, então nós fazemos parte do ecossistema. Logo, precisamos nos alimentar, vamos caçar. O que acontece? Quando o animal ele preda muito, ele preda em grande escala, igual o humano primitivo ele já conseguia caçar em grande escala, ele caçava bisões, caçava mamutes, caçava xenartros, que são as preguiças gigantes, tatus gigantes e por aí vai. Acarretou ali também em ajudar nessa extinção. Só que, será se só nós, enquanto homens primitivos, com ferramentas muito limitadas, tecnologia limitada, né, a gente conseguiria extinguir completamente diversas linhagens? Talvez sim, talvez não, é algo muito discutível. Mas o nosso planeta, ele também acabou ajudando com que isso acontecesse. Vocês vão ver que a câmera vai estar mexendo bastante, porque eu estou gravando isso daqui em formato de selfie para ficar melhor. A gente bater um papo, uma conversa, né? Eu prefiro assim. Então, aproveitar aqui, se você está assistindo até agora, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com mais colegas para a gente estar conseguindo alcançar o maior público e estar levando a paleontologia de forma gratuita, a divulgação científica e de qualidade com responsabilidade para o maior número de pessoas possíveis. Então, ajuda aí a gente. E o que a gente... Acabei me perdendo aqui, mas vamos voltar ao raciocínio. Hoje em dia, nós extinguimos sim muitos e muitos organismos. Diariamente muitos organismos são perdidos, eles acabam morrendo em números absurdos. Quando a gente fala que uma espécie está em nível crítico, ou então já está extinta da natureza, a gente já chega ali, poxa, isso está quase irreversível, mas ainda dá para reverter. Só que, hoje em dia existem muitos debates e propostas sobre uma nova era geológica, o Antropoceno, que seria marcado aí a partir ali das revoluções industriais. Se eu não me engano, outro marco que é discutível também foi a partir da primeira detonação de uma bomba atômica, que é realmente algo ali que vai deixar um impacto no planeta a longo prazo, vai conseguir ser sentida a presença humana ali a um prazo considerável, então isso a gente consegue discutir, isso é discutível. Nossa, eu fiquei amarelado ali. Então, isso a gente consegue discutir, é algo que está sendo muito debatido na comunidade geológica, principalmente porque um evento de extinção em massa, né, uma transição de fauna, perdão, me embananei aqui. A gente vai depender do quê? De uma transição de fauna. Então, a gente tinha ali uma fauna X, quando passa para essa época aqui, se torna fauna Y. Nossa, teve uma mudança. Essa fauna se adaptou a outras pressões, tiveram nichos ecológicos disponíveis. Aconteceu ali uma mudança na camada, aconteceu ali uma mudança química no nosso planeta, aconteceu uma mudança geológica realmente significante que vai levar a um entendimento mais profundo acerca do que estava acontecendo e passa a valer. Poxa, tá, aqui a gente tem Permiano, aqui a gente já tem Triássico, é algo muito bem definido. Então a gente precisa ter uma definição clara, para que a gente não fique perdido ali. Aqui é Permiano ou é Triássico? Isso daqui é ou não é? Aconteceu alguma coisa aqui? Então vai depender muito da questão da clareza que vai deixar o evento ali, que marcou essa transição também. Então agora, pessoal,
Acho que era isso que a gente tinha para falar nesse vídeo. Se vocês gostarem, deixa o like de vocês, compartilha com mais amigos, colegas aí, pra gente estar produzindo cada vez mais conteúdo aí de qualidade para vocês. Um grande abraço, falou, valeu e até a próxima.